Seu CNPJ ele pode ser suspenso agora em 2026 por um formulário que quase ninguém conhece. Você sabia que agora, a partir de 2026, a sua empresa pode ter o CNPJ suspenso, ficar impedida de movimentar a conta bancária? Ou seja, travar totalmente o seu negócio, simplesmente por não informar corretamente quem é o beneficiário final da empresa. Pois é, tem uma nova obrigação acessória surgindo na área, tá? Com as mudanças da reforma tributária. E muita gente ainda não se deu a conta da gravidade disso. E hoje eu vou te explicar de fato o que é o EBF e quem está obrigado, quais são os prazos e por que ignorar isso agora pode literalmente parar e travar a sua empresa. Mas para você que está chegando agora no nosso canal, meu nome é Alan Campione, eu sou contador especialista em planejamento tributário e esse assunto do beneficiário final é um dos que menos aparece em conteúdo, tá? Mas tem um potencial gigante de gerar uma grande dor de cabeça. Então vamos lá. O que é o EBF? Com as mudanças da reforma tributária, está cada vez mais comum os cruzamentos de informações. Então é muito comum malha fiscal. E agora em 2026, a Receita Federal começou a apertar o cerco sobre quem realmente está por trás das empresas, ou seja, quem é a pessoa que está por trás dos CNPJs? Porque lá em outubro de 2025 foi publicada uma Instrução Normativa 2290 que alterou as regras do CNPJ, tá? E criou um formulário eletrônico de beneficiários finais, o famoso EBF, tá? Mas afinal, o que é esse formulário aí? O que é esse EBF? É um cadastro digital onde as empresas informam as pessoas físicas que de fato mandam e controlam ou se beneficiam dessa empresa, tá? Ou seja, não é quem aparece no contrato social só no papel, é de fato quem decide, tá? Quem influencia, quem toma decisões, quem manda no jogo de verdade. E o que é o beneficiário final? Presta atenção nisso porque esse é o ponto central desse vídeo, tá? Beneficiário final não é o cargo, não é a empresa, não é o sócio laranja, por exemplo, aí. É a pessoa natural que direta ou indiretamente possui, controla ou exerce uma influência relevante sobre aquela empresa. A Receita deixou bem clara essa informação, tá? Se a pessoa física tem mais de 25% do capital ou do direito ao voto, mesmo que seja por meio de outras empresas, ou mesmo sem participação formal, tá? Mas com um poder real de decisão, ela é a beneficiária final. Esse é o entendimento da Receita Federal, tá? E precisa ser informada. E a Receita não para na primeira empresa, tá? Esse é o detalhe que mais gera confusão, que a gente tem observado. A Receita Federal, ela olha toda a cadeia societária. Não importa quantas empresas estejam no meio, por exemplo, tá? Se lá no final existir uma pessoa física com poder, com controle ou com influência, essa pessoa ela tem que aparecer no EBF. E se não existir nenhuma pessoa física que se enquadre nesses critérios, a regra é clara. Devem ser informados os administradores das empresas, tá? Porque o objetivo da Receita aqui é sempre chegar a uma pessoa natural, ou seja, sempre achar uma pessoa física e nunca parar na pessoa jurídica. E isso não é só burocracia, tá? Presta muita atenção nisso. O EBF não é só uma obrigação administrativa, uma obrigação acessória. Informar dados falsos, por exemplo, ou omitir informação do beneficiário final pode configurar crime de falsidade ideológica. Então não é um risco só tributário, é jurídico, é penal, é crime. Quem está obrigado, por exemplo, a entregar o EBF? Entre outras, tá? Sociedade simples, empresários, associações, cooperativas, fundações, inclusive empresas suspensas ou inaptas. Empresas com pessoa jurídica, como sócia ou administradora, elas já entram na obrigatoriedade agora, ó, em 2026, independentemente do seu faturamento, tá? Por outro lado, algumas entidades e outros enquadramentos estão dispensados. Por exemplo, MEI, empresário individual, sociedade limitada, seja unipessoal ou não, sociedade unipessoal de advocacia, sociedade anônima aberta. Mas atenção, não é porque algumas estão dispensadas que a maioria pode ignorar isso. Mas quando começa a obrigação? Em 2026, por exemplo, já estão obrigadas as empresas limitadas que têm pessoa jurídica no seu quadro societário. E em 2027 entram as empresas com faturamento acima de 78 milhões. Em 2028, as obrigações se estendem para as empresas com faturamento a partir de 4,8 milhões por ano. Ou seja, cada ano que passa, o cerco está se fechando cada vez mais, ano após ano. Isso é muito comum no Brasil, principalmente com as mudanças da reforma tributária. Mas as empresas, elas entram na obrigatoriedade. Você precisa se atentar a esses prazos para que você não perca esse prazo e tenha que pagar multa por incompetência ou por falha de processo. Mas como que funciona o envio dessa obrigação? Tá? O envio do EBF ele é feito de forma digital, assim como a maioria das obrigações acessórias hoje no país. Então ele é feito pela matriz, ou seja, pela única empresa matriz, caso você tenha filiais, com a assinatura eletrônica da empresa e dos seus beneficiários finais.
E o prazo é curto, tá? Até 30 dias contados da inscrição do seu CNPJ ou de qualquer alteração contratual, por exemplo, do beneficiário final. E às vezes em casos mesmo que não tenha nenhuma mudança, tá? O EBF ele precisa ser atualizado todos os anos. Mas o que acontece se você não entregar, tá? Agora vem a parte mais pesada. A empresa ela pode sofrer uma suspensão do CNPJ, ou seja, um bloqueio das contas bancárias. Isso eu falei lá no início do vídeo, tá? A impossibilidade de você operar o seu negócio, ou seja, travar a sua empresa. E fora isso, multa por atraso e, em casos mais graves, até responsabilidade penal. Então, antes da suspensão, a Receita Federal ela vai mandar o quê? Uma intimação dando um prazo de 30 dias para você se regularizar. Mas se você não se regularizar, a empresa simplesmente para, tá? Sem conseguir movimentar conta, sem conseguir emitir nota, ou seja, totalmente paralisada. E uma empresa parada, empresário, quanto não custa isso, tá? E por que isso importa tanto agora? Deixa eu ser bem claro com você, tá? O EBF, ele não é só um formulário, tá? Ele é uma mudança grande na forma como a Receita vai fiscalizar a sua empresa. Então a estrutura societária, o planejamento, toda a proteção patrimonial que você desenhar e trazer um planejamento estratégico, a sua empresa, se ela tem sócio, por exemplo, pessoa jurídica, tem hold ou qualquer outra estrutura mais complexa, merece agora que você observe, procure um contador especializado que vai te ajudar, tá? Porque se você já estiver enquadrado nessa nova obrigação e não estiver atento ao que está acontecendo, com certeza você vai pagar por esse erro. Mas o que você pode fazer agora, tá? Primeira coisa, você precisa verificar se a sua empresa tem pessoa jurídica no quadro societário, ou seja, existe algum CNPJ que administra ou participa da sua empresa? Segundo, se tiver, você já tem que entender que você já está obrigado agora em 2026, então não espera 2027 e 2028. E terceiro, organiza a documentação de quem são os beneficiários finais reais, tá? E o quarto, procura orientação com um profissional, um especialista que vai te ajudar antes de você enviar. Então conte comigo, conte com a nossa contabilidade especializada que pode te ajudar para que você não caia nessa nova regra da Receita Federal. E se você estiver enquadrado nessa modalidade, que você não perca o prazo, por quê? Porque isso vai custar caro no seu negócio. E lembra de uma coisa, tá? A informação errada nesse formulário, ela pode configurar crime e isso não é nenhum tipo de exagero. É o que está na lei. E se a sua empresa ela tem uma estrutura societária um pouco mais complexa, com hold ou com pessoa jurídica como sócio, a CSP pode te ajudar a enquadrar o EBF com segurança, tá? Nós somos especializados e entendemos do que a gente faz, tá? Então você não vai ter risco, não vai ser improviso. Então comenta nesse vídeo aqui, ó, se a sua empresa tem pessoa jurídica no quadro societário, se você já tem uma hold e principalmente compartilhe esse vídeo com algum empresário, algum familiar seu que tem uma estrutura societária mais complexa, porque a suspensão do CNPJ por falta dessa informação é um problema que não precisa existir se você se planejar e agir agora, tá? Bom, então é isso. Nos vemos no próximo vídeo, beleza?